Muito bem, o Brasil, gente, começa agora e hoje o Bruno não está comigo aqui. Por enquanto, porque a gente está buscando aí algo que realmente possa deixar você de casa esclarecido. E isso é prioridade, prioridade. Não, nada de estardalhaço, nada de auê, de boato, de conversa. O doutor Marlos Daledoni. E quem mais está comigo aí? Hein? O doutor André Romero também? O doutor Marlos está comigo? Doutor Marlos, tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Val. Obrigado por ter atendido aí a solicitação da minha equipe. E não deu pra gente conversar antes, porque aqui é uma correria danada. Mas eu te agradeço de coração, viu, doutor? Por nada, Val. Estamos sempre à inteira disposição. Eu quero já de cara te fazer uma pergunta e... Pode ficar durante o programa comigo? Posso? Pode, porque posso. o Bruno não está aqui, porque a gente está buscando uma outra informação aí muito importante para a população e espero que a gente possa trazer hoje. Porque se for boato e conversa, eu não vou colocar no programa. Eu não consigo entender, doutor, do fundo do coração, sabe? Como que pode um caso que está em segredo de justiça, onde o delegado não fala, onde a polícia não se manifesta, onde a promotoria não fala, ninguém fala. Ninguém fala. Mas o laudo vaza, o laudo, doutor, vazou. O senhor tem uma cópia aí, não tem? Tenho graças ao criminoso, oportunista e criminoso advogado Rolim, que sequer é o advogado que patrocina os principais acusados do caso Tainá. Ele forneceu esse documento, que é sigiloso, para uma emissora de televisão, e a emissora, por sua vez, me disponibilizou esse material, Val. Então o senhor segura comigo que eu quero entender toda essa história, viu? Eu quero conversar porque não dá pra deixar o negócio virar palhaçada, não, viu? Não dá. Pode até tentar. Pode até muitos tentar transformar em circo, mas não dá. Não dá pra deixar esse negócio virar uma palhaçada, porque aí, meu filho, aí a população se vai. Aí ninguém sabe mais em quem acreditar. Daqui a pouco eu volto com o senhor aí, tá bom, doutor? Fica comigo. O que não dá, gente, é pra nós, como cidadãos, como pessoas que pagam seus impostos, não saber pra que lado correr, não saber em quem a gente pode confiar, não saber em qual a gente pode acreditar, em qual pessoa, ou melhor, em qual órgão público se pode acreditar. Isso não dá pra admitir. Aí o que acontece? As reportagens que eu vou mostrar daqui a pouco. Os caras estão roubando armas dos guardas municipais, estão roubando viatura. Quer dizer, não estão roubando, eles estão tomando, eles estão arrancando da mão do guarda municipal. Eles estão arrancando a arma do oficial da polícia militar do estado do Paraná. De um policial, de um soldado e de um oficial. Estão arrancando a arma e praticando roubo. Isso por quê? Você sabe me responder por quê. Então, quer dizer, o negócio tá virando bagunça e baderna. E se a gente não reagir a tudo isso, se as pessoas de bem não reagir a tudo isso, eu não sei onde vai parar. Eu não sei, porque os valores estão se invertendo. Os bandidos estão tranquilos, enquanto a população de bem, as pessoas trabalhadoras e honradas, estão acuadas com medo e fora de circulação. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes, 2 jovens de 18 anos foram presos acusados de assaltar uma farmácia em Curitiba. Segundo as vítimas, agiram com muita brutalidade e ainda roubaram a arma do segurança. Olha aí, reportagem na tela, pode liberar, vai lá. 2 assaltantes foram presos em flagrante minutos após realizarem um roubo a uma farmácia na Avenida Marechal Floriano, próximo ao terminal do Boqueirão. Após o assalto, a operadora de caixa da farmácia abordou uma viatura da Guarda Municipal que fazia patrulhamento na região. De posse das características dos assaltantes, os guardas fizeram buscas e conseguiram realizar a prisão dos suspeitos a 3 quadras do local. Félix Ferreira Augusto, de 18 anos, e André da Silva Gomes, também de 18, são moradores do Jardim Acrópolis, no bairro Cajuru, e estavam na região do Boqueirão para praticar os crimes. A dupla usou de muita agressividade ao render os funcionários da empresa e o segurança. Os 2 bandidos estavam armados com um revólver calibre 38 municiado e roubaram o revólver do segurança do local. Na abordagem, a dupla não tentou reagir, mesmo de posse dos revólveres e de R$ 1.700 roubados da farmácia. Então, de imediato, fizemos diligências no local lá e conseguimos lograr êxito lá em deter os 2 indivíduos, né? Localizados, demos a voz de prisão aos mesmos e encaminhamos até a delegacia especializada aí. Os 2 armados? Os 2 armados, revólver calibre 38 e acabaram levando também a arma do vigilante que trabalhava no local lá. Os 2 jovens foram encaminhados para o CIAC Sul, onde foram autuados por roubo à mão armada e porte ilegal de arma. Um dos assaltantes já conta com passagens pelo mesmo crime quando ainda era menor de idade.
Claro, ele foi treinado quando menor de idade, aí depois fica mais fácil. Gente, paz, meus senhores. A hora que eu tiver um contato via telefone com o Bruno, eu só quero que o Bruno traga essa informação pra mim, a questão dos policiais, entendeu, Fábio? Só essa. O resto ainda não se tem confirmado, não se está documentado, e se não tem isso, boato eu não coloco aqui no programa. Então, vamos aguardar pra ver. Tá bom? A hora que o Bruno estiver em contato comigo, eu quero saber as armas que foram levadas dos policiais hoje, em pleno meio-dia, na capital do estado do Paraná. Eu quero saber como, de que forma. Os bandidos estão audaciosos, corajosos, cheios de iniciativa e ainda amparados por alguma lei aí, porque eles podem fazer esse tipo de coisa? Eu não sei. Eu tenho imagem ao vivo ali, o repórter Luiz Carlos Jesus está comigo, vejo uma ambulância do CIAT nesse momento. Já... O que acontece aí, hein, Jesus? Tá, pode falar já, meu filho? Vai lá, boa tarde. Boa tarde, Val Santos. Aqui é o bairro Rebouças, rua 24 de maio, com o Almirante Gonçalves. O carro preto aqui acabou colidindo com um caminhão. E a princípio a informação que nós tínhamos é que a condutora estava em meio às ferragens. Mas, graças a Deus, ela conseguiu sair aqui pela outra porta. Dá pra ver até pela gravidade da batida. Foi bem no local ali onde fica a condutora do veículo. Agora chegou aqui o esposo dela, né? Tá dando uma olhada no carro. E ela tá sendo atendida ali no carro do CIAT, ali no... O pessoal tá atendendo ela aqui no CIAT do Bombeiro, Val Santos. A princípio, sim, só ferimentos leves com ela. Trânsito complicado aqui no bairro Rebouças, na rua 24 de maio, com o Almirante Gonçalves, Val Santos. Muito bem, obrigado pelas informações. E ferimentos leves, graças a Deus. Danos materiais se constrói, se faz de novo. Agora, quando você vê, ouve pelo menos que há alguém preso nas ferragens, aí fica a situação complicada, mais difícil. Daqui a pouco, qualquer informação em primeira mão você vê aqui na tela da Band, com a equipe que não para, 24 horas por dia, para deixar você bem informado. E começou o julgamento de uma das acusadas do caso Maeda, da estudante que foi morta em 2011. Né? E os acusados são duas colegas da iogurteria, de um shopping, e o namorado de uma delas. A defesa da ré, que vai à júri popular, alega que o motivo do crime não foi desvio de dinheiro onde ela trabalhava. Libera aí, vai lá. A ré Márcia do Nascimento chegou ao tribunal do júri no carro da penitenciária e foi recebida por familiares e amigos de Luíse aos gritos. A gente tinha um relacionamento muito próximo. A minha filha sofre todos os dias. Essa semana, todos os dias, ela falou pra mim, mamãe, ela vai ser condenada, mamãe, porque ela tirou a Sá da gente. Então vocês não têm noção da dor que a gente tá sentindo, a gente só espera que a justiça seja feita. Eu fiquei 2 anos em depressão profunda, agora que estou me reerguendo, passei por todo tipo de medicamento, fazendo psicoterapia, fazendo tratamento psiquiátrico, até hoje faço. Minha menina não vai voltar mais, né? Mas pelo menos a gente sente aqui, no lugar dela, como se estivesse aqui julgando por ela. Luíse Sayuri Maeda tinha 22 anos e trabalhava como supervisora de uma iogurteria no Shopping Miller. A jovem teria descoberto um esquema de desvio de dinheiro na loja e sido assassinada para que não denunciasse as colegas. Ainda antes do início do julgamento, o advogado de defesa adiantou que apresentaria uma nova versão para a motivação do crime. Acontecia um tráfico de entorpecentes dentro do shopping, né? E esse tráfico de entorpecentes ficou sendo de conhecimento da Luíse, e a Luíse, de certa forma, quis tirar um proveito em cima desse tráfico, né, de entorpecentes, e o que acabou com a determinação do traficante de que ela fosse morta. Se vierem para essa linha, não vai mudar em nada para nós a acusação, porque continua existindo a qualificadora, principalmente que seria de ofuscar um outro crime que ocorria, independente do crime que fosse, se fosse um tráfico de droga ou se fosse, inclusive, o desvio do caixa da empresa. O julgamento teve início pouco após as 10 horas da manhã, com o depoimento de uma testemunha de acusação, o policial que participou das investigações. Márcia, que estava bem vestida e arrumada, acompanhou atentamente as declarações do policial e se manteve a maior parte do tempo de cabeça baixa. Outras testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, também serão ouvidas durante o dia, entre elas a mãe de Luíse Maeda. A previsão é de que o julgamento invada a madrugada desta quarta-feira, quando só então deve sair a sentença de Márcia do Nascimento.
Olha, segundo as informações que a gente tem, segundo o advogado, neste momento aí, a Márcia está prestando o seu depoimento. Aí, em seguida, começa o debate, entendeu? Então, neste momento, ela está prestando o depoimento. É o momento que ela chega no fórum. E o detalhe, gente, é lógico que a defesa vai usar suas artimanhas para tentar defender a sua cliente. Isso é natural, esse é o trabalho da defesa. E você viu, teve um trecho ali que não foi colocado na reportagem, mas, neste momento, o advogado Haroldo, que defende a acusada Márcia, olha o que ele diz ainda. Libera aí, vai lá. Vai lá. Sim. Márcia, ela é uma reconfessa, né? A confissão dela, efetivamente, embora tenha sido tirada a fórceps, né, mediante tortura, como tem acontecido ultimamente no nosso estado, né, é uma confissão que, em parte, retrata a realidade. Olha, mas em parte ele diz que retrata a realidade, mas também já vai para essa linha de ter tirado a confissão da tortura. Às vezes a gente começa a ficar com medo do que ocorre entre quatro paredes. A gente começa a ficar com medo do que se é usado, digamos assim, na prática de defesa, o que qualifica e o que desqualifica também. Não sei, é assustador, viu, o rumo que as coisas tomam de vez em quando. Dá pra deixar a gente meio atordoado com isso. Agora é o seguinte, gente. Eu vou trazer, daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. Marlos aí. Daqui a pouquinho. O Dr. Marlos está comigo, já está no estúdio aí comigo. Eu tenho um monte de perguntas para fazer e ele tem um monte de resposta para dar dentro dos conhecimentos que ele tem. Porque o que eu percebi... Põe o Dr. Marlos de novo na tela aqui para mim. Divide a tela aqui até que eu consiga contato com o Bruno. Dr. Marlos, o senhor defende os policiais acusados de tortura e que estão presos, não é verdade, doutor? Exatamente. Eu patrocino a defesa de 8 dos policiais da delegacia de Alto Maracanã. Agora, 7 deles estão presos. Agora me fala uma coisa. O senhor, como advogado de parte envolvida diretamente nesse inquérito aí, o senhor não... Como o senhor perde, digamos assim, não tem acesso a esse laudo e o advogado que, em tese, pelo que eu ouvi, pelo que o diretor do GAEC falou pra mim, falou no Brasil Urgente, que ele não fazia parte mais, que ele não era advogado dos 4 envolvidos no caso. Como que ele tem acesso, o doutor Rolim de Moura? Como que ele tem acesso a esse laudo e divulga um laudo, doutor? Val, assim como causa estranheza para vocês, a defesa, na minha pessoa, também fiquei muito surpreso do Rolim ter acesso a esses documentos. E o que ainda me causou mais surpresa é que não foi só o Rolim que teve acesso a esses documentos, Val. Tem uma senhora blogueira, uma senhora de peso, que também me disse que não teve acesso só ao laudo, mas também às fotografias que instruem o laudo. Ela me informou que teve acesso. Nós, advogados dos policiais, que segredo de justiça é esse, então? Eu não sei, Val, eu não sei. Para nós, não tivemos acesso. Temos informação que, inclusive, a família da Tainá teve o pedido indeferido. Quando pediu para o doutor Guilherme para ter cópia do inquérito, foi indeferido. Foi indeferido. Não forneceram cópia para a família da Tainá. Não forneceram para a família. Isso, mas o doutor Rolim, blogueiros aí de plantão, também têm acesso a essas peças. Para mim, gera muita estranheza. E pra gente, como cidadão, medo. Daqui a pouco eu volto a falar com o senhor aí, tá bom? O Bruno já está comigo ou não? Hein? Tá, é o seguinte, eu quero só saber do Bruno. Eu quero só saber do Bruno a respeito... Ele não precisa falar onde está, obviamente. Se estiver ao vivo comigo me ouvindo, eu quero saber... Armas de policiais foram roubadas hoje à tarde. De que forma isso aconteceu, hein, Bruno? Boa tarde. Não, então coloca o Bruno na linha, eu quero saber disso. Entendeu? Eu quero saber. Acho o Bruno aí, porque levaram armas. E aí, gente? Aí olha só o que acontece, olha onde é que a gente está. A gente começa a ficar com medo. Eu vou trazer primeiro essa reportagem, depois eu coloco o Bruno, então. Bandidos abusados, ladrões, atacam caixas eletrônicos que fica perto de uma sede da Guarda Municipal de Curitiba. Como não conseguiram o dinheiro, fizeram guardas reféns. E depois roubaram a viatura e armas desses profissionais. Pode liberar, vai lá.
No início da madrugada desta terça-feira, 4 bandidos armados de pistola invadiram o prédio da administração regional da SIC, onde está localizada uma sede da Guarda Municipal, na rua Manuel Valdomiro de Macedo. Os bandidos teriam chegado por um matagal que fica atrás do prédio e não é monitorado por câmeras. O quarteto tentou cortar o caixa eletrônico que fica na parte de dentro do prédio, mas devido a um problema no maçarico, eles não conseguiram completar a ação e o caixa ficou apenas riscado. Um guarda ouviu o barulho e, quando desceu para ver o que estava acontecendo, foi abordado pela quadrilha. O guarda foi rendido e entregou a arma para os bandidos. O companheiro de farda, que estava no banheiro, conseguiu pedir ajuda para uma viatura e logo foi rendido pelos assaltantes. Na hora da fuga da quadrilha, a viatura que veio em apoio foi abordada e rendida pelos assaltantes. Os bandidos algemaram os guardas e, na fuga, roubaram os 4 revólveres calibre 38 utilizados pela corporação, além de uma viatura Gol caracterizada. A fuga deles foi através da viatura, eles levaram a viatura. Havia mais 2 carros dando cobertura. Com a saída dos assaltantes do prédio, os guardas conseguiram acionar a polícia militar e pedir reforço para iniciar as buscas pelos integrantes da quadrilha. Segundo os guardas, um dos bandidos usava uma arma de grosso calibre. Um veículo da marca Fiat de cor prata e um Voyage marrom davam cobertura na ação. Os bandidos não conseguiram levar o dinheiro, mas fugiram com uma viatura que foi abandonada a algumas quadras do local, na rua Hugo Miró, no conjunto Oswaldo Cruz 1, na Vila Nossa Senhora da Luz. Na mesma rua, os policiais também localizaram um veículo Clio sem placas que estava abandonado, mas pode não ter ligação com a ação da quadrilha. Foi repassado pelos guardas que teria ali na ação um Fiat de cor prata e um Voyage marrom, né? 4 indivíduos que participaram da ação. O guarda municipal repassou que teriam mais indivíduos que ficaram fora, né, do local ali, na cobertura. Olha, eu quero só falar uma coisa que é a mais pura realidade. O guarda municipal não tem peito de aço, né? Vai fazer o quê? Com 38, enquanto os caras estão com calibre 12 e metralhadora. Calibre 12 e metralhadora. Em maior número. Por que ele vai? Como que ele vai reagir? Fala pra mim. É muito simples falar quando você não faz parte do negócio. Agora, eu quero ver uma quadrilha dessa entrar na sua casa e você que escracha, que fala, por que despreparado? Não, muito preparado, muito tranquilo. Porque se ele fosse despreparado e reagisse e metesse e puxasse o gatilho do 38ão, além de morrer, matava os outros 3 companheiros de trabalho. Hoje, eram 3 famílias que estariam chorando a morte desses guardas municipais. Então, foram inteligentes, essa é a minha maneira de pensar. Foram tranquilos. Porque não tem peito de aço, leva um tiro de 12, morre, como qualquer cidadão comum, como qualquer pessoa. Os caras que foram ali, essa quadrilha, gente, não são amadores. Não são pessoas assim que, vamos assaltar o guarda municipal, levar a arma e a viatura, porque não deu certo o nosso assalto, a explosão do caixa eletrônico. Não, são gente profissional, de coragem, muito bem armados e ainda com uma retaguarda muito forte. Enquanto os guardas primeiro estavam em 2, chegaram mais 2 e foram todos algemados, tiveram suas armas levadas e levaram a viatura também. Então eu só quero dizer aqui que a gente tem um pouco efetivo, falta gente, falta estrutura, falta material humano para trazer segurança para o povo. E eu recebo a informação, o Bruno não vai conseguir entrar comigo por telefone, daqui a pouco, se Deus quiser, hoje ainda, você de casa vai entender por quê, mas hoje à tarde, pleno meio-dia, um policial militar teve a sua arma levada também por bandidos lá no Xaxim. E na região metropolitana, um oficial da Polícia Militar, um oficial, alguém que representa o nosso estado. O guarda municipal representa o nosso município. O policial militar, representante oficial do estado. Ele teve a sua arma levada por bandidos também. Então, o que falta, hein? O que tá faltando? Até quando? Os caras já estão invadindo as casas, os caras invadem as casas, estupram, matam criança, fazem o diabo dentro das residências. Aí perde o respeito e começa a levar a arma do guarda municipal, arrebentar com tudo, a arma do policial militar. Isso, gente, rasgando a Constituição, metendo no lixo as nossas leis
e mostrando para quem ocupa o poder nesse estado ou nesse país quem realmente manda, quem decreta a pena de morte, quem decide sobre a vida e quem manda nesse estado. Aí tá provado quem manda. Gente, só para confirmar, o soldado teve a sua casa invadida na região metropolitana e levaram a arma dele, né? E no Xaxim, gente, foi um tenente? Um oficial. Tenente, pode ser que estava no mercado. Essa é a nota que a gente recebe da polícia. Estava no mercado, teve a sua arma levada também por bandidos. Muito bem, Brasil, gente, de volta. E olha só, gente. Deixa eu conversar aqui com o doutor Marlos na tela aí pra mim. Doutor Marlos Daledoni. Doutor, eu tenho umas perguntas pra te fazer. E hoje eu acho que o senhor pode me responder. Mas eu não quero que o senhor me responda como advogado dos policiais, e sim somente como advogado. De posse de um laudo. O senhor leu esse laudo? Porque eu estava assistindo o senhor lá no Gilberto Ribeiro hoje. O senhor não tinha conhecimento ainda do laudo, não é verdade? Não tinha, Val, não tinha. O senhor leu esse laudo depois? Agora eu li. E, Val, eu posso te esclarecer que além de advogado criminalista, eu sou perito criminal. Eu tenho especialização em perícia criminal. Então eu tenho cabedal suficiente aqui para interpretar esse laudo. Tá. E essas informações que eu tive acesso hoje aqui me deixaram estarrecidos, viu, Val? Como que pode vazar algo? O senhor pode me responder? Como que vaza algo que está em sigilo? De onde vazou? Como vazou tudo isso? Quem tem acesso e quem deixa vazar? Eu posso esclarecer para vocês o caminho que eu vi e que eu sei e que me falaram. Sim. Que foi o Dr. Rolim forneceu para a RIC esse material. Isso me falaram, e foi na RIC que eu tive acesso a esse material. Tá? Mas é um laudo que segue em segredo de justiça ou não segue mais agora? É um laudo que segue em segredo de justiça. O doutor Rolim, ele terá que se explicar com o nosso órgão de classe, que ele inclusive já está sendo investigado, tem um processo tramitando aí que busca, inclusive, a suspensão preventiva desse advogado oportunista aí, viu, Val? E, além disso, ele vai ter que se explicar com a Justiça Criminal, porque ele incorre, no mínimo, em 2 crimes com essa atitude que ele teve, que é a divulgação de segredo do artigo 153, parágrafo 1º, inciso A, e o 330, que é a desobediência. Ele tinha o dever, se ele teve acesso a essas peças, não sei como, ele tinha o dever de manter esse segredo, Val. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, doutor. Eu não sei se o senhor, diante da sua correria, tem acompanhado o nosso trabalho ou não, mas eu tenho levado sempre com seriedade, mostrado com documentos embasados em depoimentos de pessoas que têm gabarito suficiente para falar, condições legais para falar. Se for para atrapalhar, tá cheio de coisa acontecendo e um monte de coisa para mostrar aí para a população que acontece na capital do estado. Não vou ocupar o espaço valioso da televisão para enganar, para mentir, para ludibriar, para fazer a cabeça do povo, formar opiniões que depois tem que dar uma volta para chegar no ponto em que não precisava ter saído. Exatamente. Então é o seguinte, eu não quero, doutor, hoje, sendo que a gente, se está em segredo de justiça, tem pontos aí que agora a gente pode falar, porque já vazou, e tem outros que não. Sim. Então, dentro de uma maneira que não vá ferir a família, que não vá ferir os ouvidos e a cabeça de quem está em casa, porque tem pessoas de todas as idades. Eu tenho crianças que me assistem, como uma avó falava que o netinho não tem 1 aninho, mas ele assiste a televisão, e uma senhora de 96 anos que eu encontrava esses dias e que me assiste todos os dias. Então, quer dizer, são todas as faixas etárias que merecem o nosso respeito. Doutor, eu preciso te perguntar, dentro desse laudo que foi feito pelo médico, que teria sido chamado para fazer o exame cadavérico do corpo da Tainá, substituindo o plantonista do dia. Ele confirma se houve ou não houve o estupro na menina? Val, o laudo, ele é categórico em não excluir aqui a possibilidade de estupro. Não exclui o estupro. Tá, mas se o laudo não garante também que houve, então, é isso? Val, se não tivesse ocorrido, ele seria categórico em afirmar. E ele não exclui. Ele não exclui justamente por causa do material genético, do espermatozoide, tá? Ele não exclui, segundo as lesões que ele constatou, e, ainda mais, ele não exclui que tenha sido violentada, só que com a ejaculação fora ou com camisinha, exatamente nos termos em que um dos marginais
confessa o crime e fala que praticou dessa forma. Então, esse laudo é a prova muda que não mente, que nós chamamos, Val. Esse laudo é a menina Tainá trazendo à tona o que efetivamente aconteceu com ela naquela trágica data. Tá, outra coisa. As roupas, eu questionava aqui, o senhor teve acesso, conhecimento de onde estão as roupas que ela utilizava, a bota, o cadarço da bota, o senhor tem esse conhecimento aí ou não? A informação que eu tenho de onde estão as roupas, documentalmente aqui, através desse documento, desses laudos que eu tive acesso hoje, posso constatar aqui que a única peça de roupa que foi submetida à perícia foi o local, inclusive, onde encontraram esse sêmen. Onde encontraram a prova que eles julgam como a mais importante dessa investigação. Quer dizer, a calça não foi periciada? Não foi. Não foi periciada? A calça não foi periciada, doutor? Não consta nos laudos aí? Não foi periciada. A informação que eu tenho é que os familiares, quando pediram esse material, foram informados que foi queimado, porque estaria contaminado. Aí Pergunto pro pessoal, contaminado com o quê, né? Deixa eu te perguntar, por exemplo, mas foi encontrado sêmen na calcinha da Tainá. A única peça investigada. Não seria necessário, de repente, periciar as outras peças, porque não iria tirar algumas dúvidas também? Hein, doutor? Não só necessário, como imprescindível para a investigação, Se Val. tivesse sido periciado, estaria nesse laudo aí? Sim, estaria. E a bota, que a gente pode mostrar a imagem da bota ali, ó. Nessa bota dá pra perceber a olho nu que tem barro ali. É um eu não sei, mas teve um caso recente aí, que é o caso da Mércia Nakashima. Sim. Que foi desvendado em São Paulo, mediante a uma pequena quantidade de terra, de barro, existente no sapato do Misael. Exatamente. Quer dizer, foi periciada essa bota também, doutor? Não foi periciada, Val. Não mas foi que periciada... diabos, então, foi periciado, doutor? Foi periciado, acredito que o que convinha, né? O que convinha ser periciado foi periciado. É comum não ser periciado nada? Ou pouca coisa, digamos assim, então, doutor? Não é comum, Val. Não é comum. É comum quando não se tem nenhum sobrenome aí conhecido envolvido. Quer dizer, olha, tá. Só para que eu possa entender, porque hoje eu posso fazer essas perguntas, o senhor pode me responder com a mais pura clareza, porque o senhor está de posse de um laudo. Eu não tenho laudo na mão aqui e eu também não sou muito bom nessas palavras que eles usam aí. Mas o detalhe, as peças de roupas não foram nenhuma periciadas, nenhuma delas, nem a blusa, nem a calça, nada foi periciado. Só a calcinha, Val. Só a calcinha. Sim. E dali tira-se as conclusões. É isso? Exatamente. A bota também não foi periciada, não foi nem tirado um pouquinho de barro dali para ver por onde ela passou, nas redondezas, pega a terra lá de próximo do parque, que havia a informação dali, se ela esteve ali ou não. Nada disso foi feito. Não foi. E Val, outro elemento muito importante, constante do laudo, é que o cadarço que envolvia o pescoço da menina Tainá, ele apresentava algumas sujidades. Ela tinha grama, tinha mato. Nem mesmo esse mato que foi encontrado foi submetido à perícia, Val. Esse mato poderia esclarecer onde é que a menina Tainá foi assassinada. Essa pesquisa era possível e essa prova foi descartada. Essa prova foi descartada. Assim como não foi sequer colhida várias outras provas aí pelo pessoal da localística, que é outro laudo. Deixa eu te explicar aqui, Val, que os laudos eles se dividem da seguinte forma. Tem o laudo de levantamento de local, que é feito por um perito de localística, que é a doutora Jussara. O limite desse exame é justamente a pele da vítima. Chega no corpo, só faz uma breve constatação de como se encontra. Quem examina efetivamente se o corpo tem lesões, se não tem lesões, se foi violentado, se não foi violentado, é o médico legista. E ele registra esse seu exame no laudo de necropsia, que é isso que eu tive acesso hoje, através aí da atitude criminosa do advogado Rolim. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, doutor. Ali no local, não foi recolhido as peças que as pessoas dizem, mas o que se tem de prova? O depoimento deles? As pessoas questionam isso. O que se tem de prova? Somente a confissão, a qual o GAECO desqualificou? Deixa o doutor na tela comigo. Mas as outras provas, a exemplo, essa bolsa que nós mostramos ali, ó, essa bolsa. Quem carregou, quem colocou a mão nessa bolsa? Não daria para tirar uma digital da bolsa, comparar com a das outras pessoas que foram ouvidas, digamos assim, nem só presas, mas ouvidas.
os próprios acusados, não seria interessante pegar a bolsa, a blusa, a calça? Não consegue tirar uma digital sequer dali para comparar, doutor? Val, não existem crimes sem solução, existe crime mal investigado. E esse é o crime que foi mal investigado. Por isso que nós também sustentamos que é necessário e imprescindível que seja feita a exumação desse corpo, para que seja investigado novamente. É claro e evidente que várias provas já se perderam, mas vamos tentar garantir e pesquisar as que restam ainda. Outra coisa, essas provas que a polícia, ela ouviu, então ela tem o depoimento. Para embasar, precisaria as provas materiais, materializar tudo isso. Sim. Cabe a quem materializar tudo isso, doutor, de provas? Quem tem a função por prerrogativa da produção da prova... É o delegado? É o investigador? Quem é? É o delegado que tem, ele que vai atrás das provas, ele que determina o que é para ser produzido de prova ou não. Então o delegado deveria ter pedido para que se periciasse a calça, periciasse a blusa, o barro da bota, o cadarço. Isso o delegado deveria ter feito? O delegado fez esse pedido para que fosse investigado. Tanto é que foi feito o exame de necropsia e de levantamento de local. A partir do momento em que é determinado ao diretor do Instituto Médico Legal que faça o exame, compreende já aí os exames complementares. Examinar justamente as roupas, examinar qualquer material orgânico que seja encontrado, isso já compreende. Então, o delegado, ele cumpriu com a sua obrigação. Ele pediu para que o Instituto Médico Legal examinasse e investigasse aquele corpo. O Instituto Médico Legal, quem falhou com isso, Val, ao meu ver. E outra coisa, se exumar o corpo da Tainá, quem vai fazer essa perícia agora? O pleito aí, até manifestei minha opinião nesse sentido, é que seja feito por um órgão independente, né? Para que seja feita essa pesquisa. Isso, porque se tem tanta coisa em dúvida, eu acho que a população tem o direito de saber em quem pode confiar. Porque, quer dizer, existem boatos que levam as pessoas a não acreditar, a não confiar na polícia. Existe, a gente sabe disso. Não existe, doutor? Existe. Boatos, né, doutor? Val. Eu tô falando. Boatos. Existem boatos que fazem com que as pessoas passam a não acreditar em promotoria, em GAECO. Existe ou não existe, doutor? Existe, não só boatos como provas. Existe boato que, de repente, agora não se confia no ML. Quer dizer, um mero cidadão comum, quando ele precisar da justiça, ele pode confiar de verdade em quem? Se o Estado não se encarrega de mostrar com clareza o que está acontecendo, e aí se esconde, de repente, num segredo de justiça que não é tão segredo assim, porque se fosse tão segredo de justiça, esse laudo não tinha vazado? Desde o começo está vazando, doutor. Desde o começo vaza informação de laudo que nem sequer ainda saiu. Desde o começo vaza informação de coisas que dali 3, 4 dias, ou de laudos que até hoje não saíram, de laudos que até hoje não foram apresentados, mas vaza-se. Então como é que a gente vai acreditar, meu Deus? Como vai acreditar? Val, não vamos perder a fé na justiça. Claro que não. A nossa polícia é séria. Desde o começo ela fez uma investigação séria, ela não torturou ninguém. O que aconteceu é um advogado oportunista, ladeado por uma blogueira, uma senhora de peso, que, assim como vazaram aqui esse documento, eles vêm conturbando aí, tumultuando o bom caminhar e o caminhar correto dessas investigações, Val. Outra coisa que eu gostaria de saber, por exemplo, consta no laudo se houve agressão na cabeça, porque tinha um depoimento dizendo que bateram na cabeça da Tainá. Nesse laudo aí, teve agressão no corpo da Tainá, na cabeça da Tainá, ou não teve nenhum? O senhor pode falar, não pode falar? Não sei mais também se pode. Consta uma hemorragia. Consta uma hemorragia porque houve agressão. Houve, sim, violência contra a menina Tainá. Na cabeça? Ela foi golpeada na cabeça, sim. Se não tivesse sido, não haveria uma hemorragia. E essa hemorragia, ela foi constatada, não foi por fora, não. Quando olhava para a cabeça da menina Tainá, não constatava nada. Mas na pesquisa aprofundada do médico legista, foi que ele constatou essa hemorragia. Por isso que o laudo feito pela Jussara é só até um pedaço. Não existe laudo novo e laudo velho. Existe que os laudos se completam, tá? E a investigação que foi feita pelo médico legista e consignada nesse laudo demonstra que houve violência sexual, que houve violência por deram uma pancada na cabeça dela. Isso é comprovado, isso é laudo, isso não é conversa. Isso é documento público, tá?
Isso aqui é documento que está sob segredo, estava, na verdade, sob segredo, mas é um documento, é laudo, não é achismo, não é prova testemunhal que pode ter interesses aí a influenciar o que fala, é laudo, é exame, é o que foi constatado. Isso aqui é a menina Tainá falando o que aconteceu. Eu já quero fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer a pergunta, porque senão vai que eu esqueça. Olha só, doutor. Eles foram ouvidos pela polícia na quarta-feira à noite, não foi isso? Foi. Os 4. Foram na quarta-feira, na quinta-feira já estavam... Quinta-feira, Val. Na quinta-feira já estavam com a polícia, né? Quinta-feira, exato. Quem sabia que a menina estava morta? Por que não procuraram a Tainá viva, doutor? Quem sabia? Quem dava certeza e segurança que ela estava morta? Ela e, perguntando aqui, a própria menina Tainá, ela é esclarecedora também nesse sentido, Val. O laudo constata aqui que a morte da Tainá deu-se de 24 horas a 48 horas antes do exame. O exame foi feito às 18 horas do dia 28. A própria menina Tainá está esclarecendo aí mais um bochicho que foi lançado na mídia, mais um achismo que foi lançado e que eles estariam presos confessando e a menina sequer estaria morta. A menina Tainá tá falando muita coisa aqui, Val. Só vamos comparar, já volto a falar com o senhor aí, tá bom, doutor? Já volto. Ok. Já voltamos a falar aí, deixa eu falar com o doutor Marlos de novo. Doutor. Pois não. Olha, eu tô só tentando esclarecer para o povo que tá em casa, não teve acesso, porque eu não quero discutir o caso, que o caso de quem tem que discutir é a justiça. Só esclarecer o que a gente tem. Então, ponto. A menina foi agredida, isso o laudo consta. Sim. A menina foi estuprada, isso o laudo consta. Sim. Né? Só não tem mais informações porque as roupas... Onde estão as roupas mesmo, doutor? Foram queimadas, né, Val? Foram queimadas? A única peça de roupa que foi submetida à perícia demonstrou que tinha sêmen, né? A única que foi pesquisada, eles encontraram prova. Será que se examinassem todas as outras peças, não encontrariam outras provas importantes, Val? Aí, eu penso assim, não precisa a gente tentar se basear nos seriados americanos, nos países que oferecem condições de investigação e tal, com aquelas luzes, com não sei o quê. Bastava se basear num caso recente e próximo daqui no estado de São Paulo, que é o caso da Mércia, onde um sapato, na quarta vez que a polícia foi à casa do Misael, na quarta vez, doutor, eles levaram esse sapato. E nesse sapato encontraram o barro, que foi a prova principal para que se esclarecesse um crime bárbaro. E esse é mais um crime bárbaro. Só que pelo jeito que a gente vê aí, parece que é complicado. E a exumação do corpo? Sai, não vai ser exumado, vão esperar até quando, não tem mais condições? Isso quem vai determinar é a juíza de Colombo. Já foi feito o pedido? Não tem essa informação, Val. Não tem essa informação. Faz o pedido? Quem faz o pedido é o delegado de polícia, como eu falei, ele quem requer as provas aí na fase de inquérito. Mas a família pode fazer esse pedido também, viu, Val? A família já fez esse pedido e a gente já mostrou aqui. A família já pediu. Pode fazer Não, mas ela pode fazer esse pedido para a juíza direto, viu, Val? Não precisa ser para a polícia. Não, o artigo 14 do Código de Processo Penal prevê aí que o ofendido, no caso, seria a família da Tainá, pode pedir diligências, sim. Então ela pode fazer esse pedido, sim. Olha, hoje à noite, doutor, tem um protesto aí, ó. Hoje tem protesto no centro de Curitiba, porque é do caso Tainá. Amigos, parentes vão se reunir para pedir providências das autoridades com esse caso. Eles querem realmente que se esclareça tudo. A concentração vai ser aí na Praça Rui Barbosa, deve em direção à sede do governo estadual no Centro Cívico. Às 7 da noite, na Praça Rui Barbosa. Família, ó, tem mais da irmã Ana Denarque. E olha o que ela diz naquele dia. Tem o trecho aí ou não? Se tiver o trecho aí, eu quero que ela fale, porque o que ela foi falar com o delegado naquele momento. Pode liberar, vai lá. Na realidade, acho que eles estão meio desanimados já, né? Mas a gente não vai desistir e a gente quer que examine de novo o corpo da nossa irmã, que a gente não acredita que a perícia estava certa. Pediu para exumar o corpo, é isso? Isso. O que ele falou? Eles vão fazer os trâmites legais agora, né? Doutor, por gentileza, doutor, como foi essa conversa? O objetivo é só ajudar na investigação mesmo, tá? Nossa intenção hoje era trazer elementos para investigar. E nós estamos pedindo providência, está tudo sendo encaminhado. A exumação pode ser também uma peça-chave, doutor? Perfeito, essa exumação me parece que vai acontecer. Tem alguma data prevista, doutor? Isso aí, esse pedido já foi feito, então, pela família. Pedido da exumação. Agora, eu só fico pensando o seguinte,
como acreditar realmente se algo tão sigiloso como esse laudo conseguiu vazar? Quem paga por isso? Quem paga por esses erros aí, doutor? Alguém paga ou não? Ou fica mais uma que ninguém paga por nada aí? Certamente o responsável por esse vazamento vai ser responsabilizado penalmente, sim, Val. Doutor Rolim pode ter aí cobrado um valor muito alto pelos 5 minutos de fama que ele vislumbrou nesse caso aí, viu, Val? Pois é. E outro caso, por exemplo, que é o lance de ter aí uma escala e nesse dia outro médico ter sido chamado para fazer o exame. Também fica assim, doutor? Também pouco importa, afinal de contas, a família da Tainá é uma família pobre, né? E eu tenho uma leve sensação de que o objetivo já foi alcançado, viu, doutor? Eu não sei, mas eu como povo, eu sinto que parece que uma leve sensação de que o objetivo já tenha sido alcançado e que agora já não gera mais aquela expectativa, aquele interesse. Ele já não emplaca mais 20 minutos no domingo à noite, essa notícia, viu? Eu não sei, é impressão minha. Quem sabe se tivesse um sobrenome aí mais conhecido, né, Val? Poderia fomentar e ser um pouquinho mais investigado. Vamos aguardar, doutor. Eu quero, só para finalizar, porque nós temos um negócio rolando agora aqui, doutor, que é algo muito sério, que envolve esse caso, mas eu não vou adiantar nada porque eu não vivo de especulação. Então, se der tempo de colocar hoje no programa, vai. Se não der tempo, a gente vai colocar amanhã, porque, afinal de contas, já faz mais de 40 dias que o negócio está andando e parece que pouca gente interessada em resolver de fato. Tem gente aí passeando, viajando, despreocupado, em vez de resolver a situação, parece que quer aproveitar final de semana, namorar. Então, para mim, isso aí parece que o negócio tem uma morosidade muito grande e uma falta de interesse também. É opinião. Agora, tem outro detalhe. O advogado, doutor Rolim, ele é advogado ainda dos 4? Ele não é advogado dos 4? Como é que está a situação dele neste caso e por que ele teve acesso a esse laudo aí? O senhor tem essa informação, doutor? A informação que eu tenho é que o advogado Rolim, ele foi destituído aí pelos acusados do caso Tainá. Ele, de uma forma absolutamente anômala, técnica e, mais uma vez, oportunista, ele agora se apresenta como advogado das famílias. Mas essa figura de advogado da família é quando a pessoa está falecida. Então, se os acusados estão vivos, quem tem que ter advogado são os acusados e não a família. Doutor, amanhã a gente conversa mais, pode ser? Pode. Obrigado por atender. Desculpa a gente não poder atender aí fora do ar também e conversar, mas eu que agradeço desse jeito, tá bom, doutor? Obrigado. Eu que agradeço não só o espaço, mas como a forma que vocês estão abordando o caso. Uma forma séria e investigativa. Parabéns. É a maneira de deixar a população esclarecida e não o povo de casa louco, entendeu? Obrigado, viu, doutor? Por nada, disponha. Porque se a gente começar aqui a fazer show em cima do negócio, gente, o povo vai ficar maluco. E aí acontece uma desgraça porque ninguém tá livre. Você vai chamar quem? Você vai se socorrer com quem? Fala pra mim. Se acontecer de você precisar de algo, que tomara Deus que não precise, tomara Deus, mas ninguém tá livre. Aí, de repente, você precisa, você vai confiar, acreditar em quem, você vai recorrer a quem. Nós precisamos ter aqui algo sério, precisamos esclarecer. Isso, ele vai além, porque a família da Tainá merece que isso seja esclarecido. Tanto que hoje à noite tem uma passeata pedindo para que isso se esclareça. Reforçando e não deixando que no esquecimento. Saiu de Colombo a passeata e vai para a Praça Rui Barbosa hoje, 7 da noite. O povo vai estar lá, sai da Rui Barbosa até o Centro Cívico, lá na frente do Palácio. Então, eu acho que é obrigação do governo, e quando eu falo do governo, não preciso citar nomes, é do governo do Estado, ouvir essa família e esclarecer tudo. Desde como vaza documentos sigilosos, tem que se esclarecer, porque senão vocês vão cair no descrédito, já estão caindo no país inteiro no descrédito. Desde esclarecer esse caso, como vazam documentos sigilosos de algo que segue em segredo de justiça, consegue vazar, tá bom? Tem que se esclarecer, é obrigação do Estado, e digo mais, é obrigação do Estado esclarecer o que acontece ali dentro do ML também. É uma pura obrigação, tem que esclarecer tudo isso. É o seguinte, 2 bananas de dinamite estão encontradas em um hipermercado de Curitiba. A área do bairro Boa Vista foi isolada para o trabalho do esquadrão antibombas. Possivelmente, deve ter sido deixado por ladrões que tentaram explodir o caixa eletrônico que fica no estabelecimento aí no Boa Vista. As 2 bananas estavam ao lado dos equipamentos bancários. A PM isolou a área por volta de 8h30 da manhã e bloqueou também aí a Rua Canadá em um raio de cerca de 10 metros aproximadamente. Havia risco de explosão.
Por isso, somente policiais transitavam pela área. O cerco durou 2 horas e às 10h20 a PM liberou as ruas também. O esquadrão de bombas foi acionado para desativar as dinamites. Assim que chegaram ao local, identificaram que o material explosivo já tinha sido detonado, mas falhou. O Tenente Oliveira, do Comando de Operações Especiais da Polícia, conversou com a gente. Pode liberar. Houve o acionamento, só que não houve o funcionamento adequado do material explosivo. Por isso que falhou, né? O material, a carga falhou. E pela manhã, agora, um cidadão, ao tentar realizar o saque, observou e acionou a Polícia Militar através do 90. Dois casos. Falhou quando eles pegaram as armas e também o carro da Guarda Municipal e falhou ali no Boa Vista, no hipermercado lá. Falhou. Senão seriam 2 explosões, que os caras estavam aterrorizando na noite. Né? Um era gangue do Maçarico, outro é gangue da Dinamite. É gangue, mas gangue, só muda o nome. É a gangue, então roubando. É que nem enxugar gelo, prende uma e tem outra. O jovem foi preso e confessou ter estuprado uma moça de 19 anos na região metropolitana. O crime aconteceu em um terreno baldio, na madrugada de domingo. Com base nas informações da vítima, a polícia chegou até Yuri Ribas Pereira, de 20 anos. A vítima disse que foi ameaçada pelo acusado e teve que tirar toda a roupa. Após a violência sexual, ainda foi roubada em R$ 56. Segundo a polícia, com o acusado foi encontrado a mesma quantia levada da vítima. Foi feito exame de DNA para confronto de provas. O delegado Fábio Amaro e também o acusado do estupro conversaram com a nossa equipe. Pode liberar. Eu tava indo embora, tava alcoolizado, drogado, tinha usado crack. Daí encontrei a menina lá e aconteceu isso. Pedi dinheiro, as coisas pra ela. Daí tava indo embora, daí falei pra ela entrar no mato comigo. Daí aconteceu essas coisas. Nos deslocamos então à residência do Yuri. Ele acabou recebendo a equipe e confessando a prática do crime. Disse que estuprou realmente a vítima, que estaria drogado na oportunidade e que, infelizmente, é usuário de entorpecente. Inclusive, a quantia que foi subtraída da vítima, R$ 56, foi encontrada no bolso de um dos bolsos da calça dele. Em razão disso, ele foi preso em flagrante. Agora vai responder pelo crime de estupro e também de roubo. E o interessante é salientar que nós necessitamos urgentemente de retirá-lo do convívio dos demais detentos, tendo em vista que os presos não admitem, junto deles, presos que cometem crimes sexuais. E nos próximos dias nós iremos levá-lo até a penitenciária de Piraquara, onde ficará no seguro para responder pelo crime. Aí, e um funcionário público estadual está revoltado com o SAS, Sistema de Saúde Pública, oferecido pelo governo aos servidores. Ele foi a um hospital credenciado e não foi atendido porque, segundo o centro médico, o SAS não estaria repassando a verba. Este trabalhador, que há 10 anos presta serviço ao governo, prefere não se identificar. E, obviamente, por medo de retaliações, porque tem um trabalho de risco. No hospital, Menino Deus, havia um comunicado avisando sobre o não atendimento. E também ao lado um informativo que seria do governo dizendo que iria verificar a situação. A filha desse servidor, que tem 10 anos, estava com febre e não foi atendida. Só iria receber consulta se pagasse particular. Ele diz que o problema não é pontual. Tem mais gente reclamando. Ele, inclusive, está há 3 meses para conseguir um exame para verificar um tumor, mas não consegue o atendimento. Põe esse trabalhador, essa vítima do Estado, para falar. Pode liberar. O SAS, que atende o servidor público na questão de saúde, né, está completamente falido. Ao levar a minha filha agora sexta-feira no Menino Deus, o qual que atende a questão da pediatria do SAS, tinha um comunicado lá na frente dizendo que o SAS, desde o mês de julho, não paga mais o Hospital Menino Deus e por esse motivo não iria mais atender a pediatria daquele hospital, né? E se você tivesse que ser atendido naquele hospital, teria que desembolsar R$50. Ao lado daquele comunicado tinha o comunicado do SAS, né? Dizendo que era para a gente procurar o Sistema Único de Saúde e que as providências iam ser sanadas a longo prazo daí. O servidor público, né, ele tem por si ser atendido pelo Departamento de Saúde do Estado, né? O Estado tem o dever realmente de dar uma saúde decente para o servidor, né?
cara paga por isso. E não é um favor que o Estado estaria fazendo. Na verdade, é um desfavor. E quando vem, vai pro hospital da PM e abre espaço para ver como é que o negócio funciona. E olha só, de acordo com a assessoria do governo, o atendimento pelo SAS está sendo feito no Hospital Militar até o dia 19 agora do 8, devido a problemas para a contratação de servidores e atendimento. Foi feito um contrato emergencial com o Hospital da Cruz Vermelha, que atenderá pelo SAS a partir do dia 19 do 8, quando o Hospital Militar vai passar a atender somente militares. E aí, meu filho, tem que adivinhar, nem o pastor do chapéu descobre se vocês não avisar o povo. Entendeu? O cara tava lá com a filha ardendo em febre, precisa fazer um exame para questão de um médico falou que pode ter um tumor, esperar morrer, depois faz o exame lá no ML. Não é melhor? Não é assim que vocês fazem? Então, pelo menos é o que a gente vê, entendeu? É o povo reclamando, o povo sofrendo, e se eu fizesse um programa voltado só a isso, pode ter certeza que chove de gente aqui para reclamar, para mostrar que tá um caos. O povo não vive de propaganda, o povo vive de atendimento. E atendimento de verdade, não falcatrua.